Aleluia! É muito bom estarmos juntos mais uma vez, estudando as Escrituras na simplicidade da nossa casa, eu na minha casa, você aí na sua, enquanto nós não podemos estar juntos, né, coletivamente, num grupo maior, é importante a nossa participação e esses têm sido dias muito abençoados, abençoadores, porque Deus tem falado conosco de uma maneira tão tremenda, nos edificado, nos fortalecidos, que é sempre motivo de muita alegria poder participar, né, de um culto racional ao Senhor. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. E eu tenho trabalhado uma série, eu tenho falado sobre o quanto é importante que haja uma coerência entre aquilo que eu declaro crer e aquilo que na realidade eu vivo da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós professamos crer em Deus, mas acabamos não crendo no seu amor, acabamos não crendo nas suas promessas para a nossa vida, acabamos não crendo no seu perdão, vivendo debaixo de condenação. Então, é preciso que haja essa coerência entre aquilo que nós professamos crer. Olha, eu creio em Deus, mas como eu posso declarar que eu creio em Deus e não creio no seu amor? Que eu creio em Deus, mas não creio no seu perdão? Continuo vivendo debaixo de condenação? Ou eu creio em Deus, mas não no seu cuidado com a minha vida? E hoje, de uma maneira especial, até mesmo em função das incertezas que nós continuamos vivendo, são 500 dias de incertezas, de dificuldade, de lutas, de situações difíceis, de isolamento e de desemprego, de falta de recursos, que é difícil nós declararmos que nós não ficamos em muitos momentos preocupados ou ansiosos. Mas eu quero falar nesta noite especificamente em você crer em Deus, mas viver o dia todo preocupado, ou viver todos os dias preocupado, ou viver constantemente preocupado. Não existe coerência nisso. Então eu queria que você abrisse as Escrituras comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, eu quero ler o verso 25. Mateus 6, 25. O Senhor diz assim: não andeis ansiosos ou preocupados com o que vocês hão de comer, ou de beber, ou de vestir. Ele está falando com relação às preocupações da vida diária. Há uma versão mais atualizada que diz assim: não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Então, diante da situação que nós estamos vivendo, realmente é difícil não se preocupar, mas é diferente você andar preocupado, você estar vivendo uma vida de preocupação. Isso indica uma constância e isto não é do agrado de Deus. Deus não quer que você viva assim. Então nós precisamos entender uma realidade que ficou muito clara nesses dias. Viver dói. Por que dói? Porque traz sofrimentos, traz angústia, traz aflições. E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, ele diz assim: ó, no mundo vocês vão passar, vocês vão ter aflições. E o sentido desta palavra no original grego é de prensar, de espremer. Estava ligado à prensa de uva. Então, é difícil, né, você não, em algum momento, não ficar preocupado ou até mesmo se sentir ansioso.
mas nós precisamos entender que viver dói. E nós precisamos aprender a lidar com esta dor, com a dor da vida. Por quê? Porque ela faz parte do processo de Deus. Se Jesus está falando, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, por sofrimento, por dor, é porque isto faz parte do processo de Deus na nossa vida. O próprio escritor aos Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelo muito que sofreu, quando ele era o Verbo encarnado, quando ele viveu nesta terra como homem. Jesus foi um homem de dores. Isaías diz isto. Ele sofreu e sofreu muito, ele padeceu, nos deixando um exemplo. Então nós precisamos entender esta realidade. Nós precisamos aprender a lidar com a dor da vida e não olhar para estas situações e circunstâncias com tensão. Por quê? Porque nós corremos o risco de permitir entrar em nós emoções que são negativas e que nos levam a fazer escolhas erradas, a ter atitudes erradas. Eu já trabalhei há muito tempo atrás esta questão, como nós funcionamos. Nós pensamos, nós sentimos e então nós fazemos escolha, nós agimos. E todo pensamento negativo, ruim, vai gerar em nós uma emoção, um sentimento ruim, que vai nos levar a fazer escolhas erradas. Então nós precisamos entender esta realidade. Por quê? Porque as nossas decisões, escolha, a nossa ação, o nosso modo de agir, ele sempre vai ser fruto de um pensamento ou de uma emoção. Então, nós precisamos entender esta realidade. Nós precisamos aprender a lidar com a dor da vida, porque faz parte do processo de Deus para nos levar a crescer, a amadurecer. Paulo fala em Filipenses 1,6, aquele que começou em você uma boa obra, vai aperfeiçoar. Então, é o processo de Deus. Nós só crescemos através do sofrimento e da dor. Nós só aprendemos, assim como Jesus, a obediência através deste processo. Então faz parte, é a escola de Deus, o deserto, o sofrimento, a dor, faz parte do processo de Deus na minha e na sua vida. É assim que Deus forja Cristo em cada um de nós. Fica até mais fácil enfrentar este processo quando nós entendemos esta realidade. Mas nós também precisamos entender, né, que existe uma diferença entre estar ansioso e viver. É diferente você ser. Todos nós somos, em alguma medida, ansiosos. Isto os psicólogos é que garante, isto é científico. Todos nós somos, em alguma medida, ansiosos. Mas é diferente você estar numa crise de ansiedade. É diferente, né? Você estar sofrendo de um transtorno de ansiedade, de estar passando por uma crise de pânico, de depressão. Isso é diferente, isso é muito difícil. Então nós precisamos aprender a entender isto. E quando Jesus fala para nós não nos preocuparmos com a vida, psuche no grego original, né? Isto abrange todos os aspectos da nossa vida, seja física, seja mental, né? Seja emocional ou espiritual. Porque muitas pessoas, às vezes, enfrentam crises, né, de ansiedade depressivas, fruto de um desequilíbrio emocional, hormonal, né? É físico.
é orgânico, né? Outras por questões emocionais realmente, e outras até mesmo espirituais, uma ação maligna, né? Então nós precisamos entender bem esta realidade. Então, quando Jesus fala que nós não podemos nos preocupar com a vida diária, ela engloba todos estes aspectos, né? Ontem, hoje e amanhã. Então, nós precisamos entender isto, esta realidade. E para isto, ele nos deu alguns antídotos, né? Como eu devo agir nesta situação? Como eu devo agir nesta circunstância? O que as Escrituras nos dizem, como elas nos orientam a agir. E entre algumas questões que nós encontramos nas Escrituras, eu quero destacar, neste mesmo capítulo 6 que nós lemos, o verso 25, quando Jesus declara que nós não devemos nos preocupar com a nossa vida diária, e ele diz por quê. Na sequência, ele faz um comparativo, né, com os pássaros. Ele diz, olhe para as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam, mas o Pai Celestial cuida de cada uma delas. Não vai cuidar de vocês? Então, há uma promessa de Deus, do cuidado de Deus com a nossa vida, e nós precisamos entender isto e esta realidade. Mas Jesus, ele diz o seguinte no verso 27, venha comigo, e ele faz uma pergunta: quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A preocupação não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Então nós precisamos entender isso. Ele está fazendo uma pergunta. Você pode ficar o dia inteiro preocupado com alguma coisa. Isto vai acrescentar alguma coisa? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? E nós precisamos entender que preocupar-se é uma questão de controle. Por quê? Porque nós queremos controlar as circunstâncias da nossa vida. Algumas nós vamos conseguir e outras não. Então nós precisamos entender esta realidade. Você ficar preocupado e ansioso não vai acrescentar nada. Nada, absolutamente nada. A preocupação não vai mudar nenhuma circunstância que você esteja vivendo. Então, é preciso entender isto, né? Que é uma questão de controle. Nós gostamos, nós queremos controlar as circunstâncias à nossa volta. É um conhecido jogo. E se? Ou e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E a gente acaba se preocupando com coisas que na grande maioria das vezes nem vai acontecer. E isso traz dano para o nosso próprio ser. Traz dano físico, acaba traindo enfermidade, acaba gerando uma série de sentimentos negativos que nos levam a decisões erradas. Então nós precisamos entender como nós funcionamos, né? E a própria preocupação e a própria ansiedade, ela vem pelo fato de nós enxergarmos a vida de uma maneira diferente de como Deus a enxerga. Então, nós precisamos aprender a lidar com a dor da vida, nós precisamos aprender a enxergar a vida como Deus a enxerga. Não é da nossa maneira, é da maneira dele. Isso é muito importante. Eu queria que você viesse comigo também para a carta de Paulo, né, aos Filipenses,
Paulo também fala com relação à ansiedade e à preocupação. Abra comigo Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 6. Filipenses 4, 6. Né? Ele diz assim: não andais ou não estejais preocupados ou ansiosos por coisa alguma. Ou seja, por nada, por nada. Paulo, ele não restringe a sua orientação nos dizendo aquilo que nós não podemos, mas ele também nos orienta o que nós podemos fazer diante desta situação. Então, ele fala, olha, não fiquem preocupados ou ansiosos por coisa alguma, por nada. Mas ele nos orienta o que fazer nesta situação. Quando a preocupação vem, quando a ansiedade vem, né? Quando você está realmente enfrentando um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, de depressão ou mesmo pânico, né? Porque o grande perigo é que em situações assim o medo entra. O medo entra. E o medo não vem de Deus. É uma ferramenta que o maligno usa para nos enganar, nos desviar do nosso propósito. O medo entrou no mundo lá no princípio. Depois você leia Gênesis 3:10, né? Mas o medo, ele é fruto do próprio pecado, ele é resultado do próprio pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram Deus, a ordem que Deus tinha dado de que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram e comeram, né? Quando Deus vem na virada do dia, como ele fazia todos os dias para ter comunhão e relacionamento com o homem, né? Ele não encontra Adão e Eva ali no jardim. Ele não vê. Lógico que Deus sabia o que tinha acontecido. Mas daí ele chama Adão e Eva. Ô Adão, cadê você? E aí Adão diz, ouvi a tua voz vindo no jardim, e porque estava nu, quer dizer, ele comeu do fruto, ele viu a sua nudez, o seu pecado, enxergou a sua desobediência, né? E ele diz assim, eu tive medo e me escondi. Então, o medo não vem de Deus, ele é resultado do pecado do homem. Né? O medo, nós sabemos, numa certa medida, ele é até importante para a nossa própria segurança e preservação. Mas todo desequilíbrio, todo exagero, né, traz dano, é danoso, é um sentimento terrível, porque o medo paralisa, ele nos impede de avançar, de prosseguir, de alcançar tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Então, o medo é uma ferramenta maligna para nos desviar do propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, importante também entender esta realidade, né? Mas, como eu disse, Paulo, ele nos diz que o que nós não devemos fazer, que é ficar preocupado, andar preocupado ou ansioso. A constância é o problema, é pecado, né? Mas ele diz, antes disso, orem. Olha um antídoto para esta situação e para esta circunstância. A oração. Ele fala, coloque diante de Deus as suas necessidades. Coloque a sua dificuldade, o que você precisa, o que você está sentindo. Em vez de ficar falando para os outros aquilo que você tem sentido, passado, sofrido, em vez de ficar repartindo com outras pessoas as suas dores,
compartilhe, reparta com Deus, fale para Deus. Ele é a pessoa certa para isto. É a orientação de Paulo. Ele fala, então, em vez de você ficar preocupado e ansioso e ficar nessa crise, né, pensando no amanhã, no que vai acontecer, e se, ore. A orientação prática de Paulo, ore, coloque diante de Deus a sua necessidade, o que você precisa, o que você tem sentido, coloque diante dele a sua dor. Por quê? Porque fazendo isto, você vai estar entregando o seu fardo para ele, para ele, para ele. Você vai estar reconhecendo a sua incapacidade, a sua falta de condição de lidar com aquilo. Mas fale para ele, peça ajuda dele, peça ajuda do Espírito Santo para ele te ajudar a lidar com as dores da vida, com este processo de Deus. Então, ele é a pessoa certa. Reconheça a sua incapacidade diante de tantas circunstâncias contrárias. Né? Reconheça que você não é capaz, mas reconheça, creia que ele é capaz. E ele vai mudar a sua circunstância, a sua situação. Ou então ele fala, olha, a minha graça é suficiente para que você viva, né? E ultrapasse e vença esta dificuldade e cresça e amadureça. Quando Paulo fala em Romanos 8:28, que tudo coopera para o nosso bem, ele está falando justamente sobre as questões da vida, sobre as dificuldades, sobre os desertos, sobre as lutas. Ele está falando, mesmo em situações adversas, aquilo vai contribuir de alguma maneira para o seu bem, para o seu benefício. Deus é expert em transformar situações contrárias ao nosso favor. Né? Foi assim com tantos homens de Deus. Olhe para a vida de José, passou por tantos percalços, tantas situações contrárias, difíceis, dentro da própria família. Mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo, que era prepará-lo para que ele fosse um dos cabeças dentro do Egito. Fosse o segundo maior que ele no Egito, só Faraó. E isto para a salvação do próprio povo de Deus. Por quê? Porque viria uma seca muito grande e a fome varreria toda a terra conhecida daquela época. Mas no Egito, né, ele falou com José, colocou ele nesta posição, e diante do sonho de Faraó, ficou claro que haveriam anos de fartura, mas haveriam anos de escassez, e que eles deviam armazenar, estocar alimento para os anos de seca, de fome. E foi o que ele fez. E isto trouxe salvação não só para o Egito, mas principalmente, né, para a família de José, para a família dele. Então, nós precisamos entender esta realidade. Então, né, Paulo, ele está aqui não só mostrando o que nós não devemos fazer, mas o que nós devemos fazer quando situações assim acontecem e vão acontecer na nossa vida. Nós precisamos estar preparados para ela e saber como agir. Não é se descabelar, né? Não é o meu caso, né? Não é perder o controle, não é nada disso. É entender que Deus está no controle de todas estas coisas. E se Ele permitiu que aquilo acontecesse, se Ele permitiu que nós vivêssemos toda esta crise, toda esta situação, é porque há um bom propósito nisto, mesmo com pessoas morrendo.
Não deveria ser assim, mas é em função da própria natureza maligna que controla, que conduz as pessoas sem Deus. E Deus quer que elas sejam salvas. E Ele vai nos usar de alguma maneira para isto. Este é o grande propósito de Deus, é a salvação de todo homem. Então, nós não podemos permitir que sentimentos como o medo nos desviem, né, do propósito que Deus tem, que é de salvar o homem. Então, Paulo está falando, olha, ele também entendia essa situação, ele fala, olha, não fique ansioso, mas em vez de ficar preocupado e ansioso, ore, coloque diante de Deus, através da oração e da súplica, aquilo que você precisa, as suas necessidades, as suas preocupações, as suas angústias, com ações de graça. Este versículo 7 deixa claro isto, gratidão. Uma vida de gratidão é um antídoto para a preocupação e para a ansiedade. Então, com ações de graças. E aí, quando nós tomamos este tipo de atitude, vem uma promessa do cuidado de Deus, né? O verso de número 7, né? O 6 era não estar inquieto, orar, colocar diante de Deus com ações de graças, com coração grato a Deus por tudo que Ele já fez, está fazendo e vai fazer. Mas no 7 ele diz assim, e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Não é uma paz como a paz que muitas vezes o mundo contempla. É uma paz que vem da parte de Deus, excede a toda lógica humana, a todo raciocínio humano. É engraçado, às vezes, você ver o crente, o cristão, em meio a essa loucura que nós estamos vivendo, e ele tem paz no coração de Deus. Enquanto existem uma multidão de pessoas angustiadas e aflitas, se matando às vezes, morrendo, por causa destas questões, né? Alegria, é possível sentir alegria em momentos tão angustiantes? Mas não a alegria do mundo, que é circunstancial, mas a alegria que também vem da parte de Deus, que se traduz em força para nós. Paulo fala em Filipenses, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos em Deus. Então, a alegria também é um antídoto. A oração um coração grato é um antídoto. E ele diz, é uma promessa no verso 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo. O que ele está falando? Ele está falando que esta paz vai guardar o nosso coração, emoção. E a nossa mente, pensamento. Então, ele vai guardar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que nós não soframos os danos de pensamentos e emoções negativas, né? Erradas, nos levando a escolhas e atitudes erradas. Então, Paulo fala, olha, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente, os seus pensamentos. Então, é uma promessa, vai guardar em Cristo. E ele vai um pouquinho além, e aqui eu vou finalizar. Nós precisamos, já que tudo começa com a mente, com o pensamento, nós precisamos educar a nossa mente nas coisas de Deus, né? E aí ele diz no verso de número 8, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há nisto, ele diz, nisto pensai. Você quer um antídoto para preocupação, para ansiedade? Encha a sua mente com a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é pura, ela é de boa fama, ela é justa. Então, nós precisamos educar a nossa mente, né, com a palavra de Deus. Encha a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Isto vai gerar bons sentimentos, de paz, de alegria, né? Isso vai trazer um estado, muitas vezes, em meio ao caos que nós estamos vivendo, de gozo. São sentimentos, às vezes, difíceis de se expressar, mas é isso que muitas vezes nós sentimos em meio a todo este caos. Sentimos paz, a paz de Deus, a alegria de Deus, o gozo de Deus, enche o nosso coração e a nossa vida. Então as nossas escolhas e as nossas atitudes vão ser totalmente transformadas. Então, eu quero deixar este desafio, quero orar, aliás, pela sua vida, né? Para que você realmente professe a sua fé em Deus, mas que você não viva preocupado em todo o tempo. Se você realmente crê em Deus, no nosso Pai Celestial, você sabe que Ele tem cuidado e que Ele vai continuar cuidando de você e nada vai faltar na sua vida. Além disso, você é indestrutível até que Deus cumpra na sua vida o propósito que Ele tem. Então, fique tranquilo. Deus, Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. E o interessante depois você vê isso no capítulo 6 de Mateus, lá no verso 33 em diante, ele diz, em vez de você ficar preocupado, ele repete, ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que você precisa, promessa de Deus, vão ser acrescentadas, né? E ele ainda diz, não andais preocupados com o dia de amanhã. Por quê? O amanhã basta o seu mal. O que Jesus está nos ensinando? A viver um dia de cada vez. Por quê? Porque nós não temos estrutura para ir além disto. Nós precisamos da ajuda de Deus para viver assim. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Mas viva um dia de cada vez. Não fique se preocupando e se, não caia nesse jogo maligno. Deus vai cuidar de você. E a sua preocupação e a sua ansiedade não vai mudar circunstância nenhuma à sua volta. Só Deus é capaz de mudar. Então, vá até Ele. E você vai ver todas estas circunstâncias que o cercam serem mudadas e transformadas. E se não forem, entenda, Deus está no controle e Ele vai tirar um bom proveito disto para você, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero te louvar por esta palavra. Espírito Santo, ilumina os olhos do entendimento de cada um daqueles que estão assistindo, vendo esta palavra, este desafio, e que, com a tua ajuda, eles possam descansar, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e que nenhuma preocupação e a ansiedade não tem poder para mudar situação alguma, somente Deus. Então, muito obrigado, fortalece a vida dos meus irmãos, que eles possam ter uma semana que se inicia de vitórias e conquistas, de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.